E hoje, dia 3 de novembro de 2020, como todos sabemos, é o dia fatídico da eleição norte-americana. Acabei de ouvir na CBN alguém dizendo que a gente devia de votar nessa porra de eleição. Bom, é uma bela ironia, considerando o impacto direto que o governo norte-americano tem sobre o resto do mundo, em especial o Brasil. Mas, por outro lado, dispenso também porque eleições norte-americanas são uma completa de uma fraude. Todo aquele sistema é uma fajutice completa. Aliás, não precisa nem ir longe para você ver o quanto que o sistema é fajuto. Existe o tal do voto pelo correio. Se você tem voto pelo correio, que raio de sigilo de votação pode existir aí nesse sentido, né? Você tem miríades de leis diferenciadas de como funciona esse sistema maluco aí, com voto opcional. O fato é que você não tem como ter uma noção clara de como que esse sistema realmente funciona na prática. O sistema eleitoral brasileiro é incomensuravelmente mais confiável. É curioso, a tal da maior democracia do mundo talvez seja essa perfeita representação do quão fraudulenta é essa noção de democracia que a gente tem, onde você tem apenas dois partidos no poder que seguem basicamente a mesma agenda, com nuances sutis, variando para um lado, variando para o outro. Mas isso não quer dizer que não haja alguma diferença nesses modos de governança do Partido Republicano e do Partido Democrata. Eu sou Marcos Valério Cizerri, no supracitado dia. E, pois bem, lembrando que, além dos dois candidatos principais, né, Estados Unidos também sempre tem uma miríade de candidatos independentes que é até difícil entender por que esse pessoal lança candidatura, porque se você juntar todos os outros candidatos independentes juntos, eles não são capazes sequer de influenciar. Não faz diferença todos eles juntos depositar, dar um apoio para um candidato especial. É ridículo isso. No Brasil, pelo menos, os candidatos que ficam em terceiro e quarto lugar têm o poder de decidir a eleição, se eles fornecerem um apoio claro para um dos que vão para o segundo turno. Então tem uma diferença real, tem uma possibilidade real de eleição, não só dos dois primeiros, mas pelo menos do terceiro ou do quarto, sim. Estados Unidos não existe, é totalmente decidido entre dois extremos que se revezam no poder. Vou colocar uma imagem aqui que muito interessante a esse respeito. Mas o que isso é relevante para nós? Bom, eu tenho que pensar um pouco também antes de fazer esse tipo de análise, porque eu não tenho tanto conhecimento quanto eu gostaria a respeito disso, né? Mas ainda assim eu vou arriscar umas reflexões a respeito da relevância dessa eleição para o mundo. No meu modo de ver, a vitória de Trump, acho improvável a essa altura, ela manteria um processo já desencadeado de autodestruição da sociedade americana por dentro. Autodestruição entre aspas, né? Ato de autocorrosão, mas não vai levar a uma destruição. É bom deixar muito claro, não importa qual seja o resultado, Estados Unidos não vai deixar de ser uma das maiores potências do mundo, não vai deixar de ter uma enorme influência sobre o mundo, mas ele muito provavelmente, é quase certo, que nos próximos anos, não dou muito mais do que uma década, ele vai perder a hegemonia da liderança mundial. Essa hegemonia vai ficar mais partilhada. Vai continuar sendo um país muito influente, assim como França ou como Inglaterra jamais deixaram de ser grandes potências extremamente influentes. Mas a tendência é que ele perca sim essa hegemonia, talvez mantendo um residual maior, porque ainda é uma das maiores economias do mundo, uma das maiores populações e a terceira maior população do mundo. E vamos convir que as duas populações maiores são casos completamente à parte, né? Que são a China e a Índia, são países de mais de 1 bilhão de habitantes. É até complicado se fazer uma classificação de países do mundo por população, porque, tudo bem, o primeiro e o segundo são mais ou menos um caso parecido, ficam no mesmo continente eurasiano, são países extremamente tradicionais, milenares, com algumas características em comum. E em terceiro vem Estados Unidos. Curiosamente, o quarto lugar também vem bem atrás, no caso atualmente a Indonésia, depois o Brasil. De uma certa forma,
há até uma tentação em deixar os Estados Unidos meio que isolado ali como representante do único país com mais de 300 milhões de habitantes, mas que também não vai muito além disso, enquanto em seguida vem um grupo de bem mais próximo em termos de população, por volta de 200 milhões de habitantes. Mas para não deixar ele isolado, a gente agrupa ele com esses outros países e faz aí um corte qualquer, acima de 100 milhões, talvez 80, um corte razoável em termos de questão populacional. E isso é relevante porque não tem como um país de uma população muito grande não ser um país com uma grande economia. Se o país com uma população de 100 milhões não tiver um certo grau de desenvolvimento, ele se separa. Ele tem que ter uma certa coesão, uma certa capacidade de investir, de influenciar no mundo. Isso aí é notório. Mas bem, como eu ia dizendo, a vitória de Trump tenderia a acelerar um processo de corrosão interna que já vem acontecendo há muito tempo. Ele apenas evidenciou isso. E que tende a enfraquecer o país por dentro, por suas contradições, entre aspas, contradições internas, esses problemas internos. Nós temos uma alternativa a Trump, é bom lembrar, não oferece absolutamente nada de relevante, por exemplo, em termos econômicos para a população trabalhadora. O que ela oferece são talvez uns enfeites sobre questões raciais, sobre essas questões de gênero, sobre algumas questões de identidade, mas assim, em termos econômicos, o governo Trump teve um sucesso notório, pelo menos temporariamente, até um pouco antes de começar essa pandemia. Mas a ideia é isso não vai evitar que o país vai continuar se corroendo por seus problemas internos, especialmente questões étnicas. Mas a vitória de Biden, se por um lado tende, além de não evitar totalmente que continue havendo esses problemas internos, ele pode jogar um balde de água fria nas tensões maiores, e isso pode passar. Mas a tendência é que ele vá acelerar a derrocada do país por questões externas. Porque tudo indica que Biden tende a retomar o programa democrata recente, especialmente do Obama, que é um programa de guerras ostensivas pelo mundo, totalmente submetido a interesses dos senhores da guerra, que foram preteridos no governo Trump. Trump não liderou nenhuma guerra de larga escala durante seu governo. Continuou administrando aquelas operações militares aqui e ali, e fez algumas safadezas, que nem aquela de assassinar o general iraniano, e bem como aumentar essas tensões aqui sobre a Venezuela. Em compensação, diminuiu a tensão com a Coreia do Norte. Não se pode esperar nada disso do governo democrata. O governo Obama bateu todos os recordes em termos de invasões, de ataques, de matança mundo afora. Um camarada desse receber o Prêmio Nobel da Paz é uma piada de mau gosto. É pra você ver como desmoralizado está essa instituição, esse Nobel. E se o Biden realmente retomar esse programa, aí você pode se preparar, porque aumenta dramaticamente a possibilidade de nós termos uma intervenção militar na Venezuela, ou se não tiver uma intervenção militar, um aumento da tensão. E, bom, ainda creio que caso Biden faça uma sinalização, o cachorrinho do Bolsonaro vai lá ajoelhar e vai obedecer os Estados Unidos do mesmo jeito. Então nós podemos ter um problema sério aqui, sim. A ideia dos warlords norte-americanos, como John Bolton e o próprio Marco Rubio, era de promover uma guerra em duas frentes, uma na Venezuela e outra no Irã. Eu não duvido nada eles voltarem com essa história. Se fizer um treco desses, a minha aposta, os Estados Unidos vai se meter numa encrenca brutal. Não tem como isso dar certo. Eu acho arriscado, provável que isso venha a acontecer. E não só isso, hein? Aumentando tensão com a Coreia do Norte. Aí o que acontece? Isso tende a piorar ainda mais o relacionamento externo do país. E aí e nesse cenário, essa tensão aí com a China não vai ajudar em nada, né? Porque a questão do 4G, do 5G, observe, você tem basicamente o quê? 3 empresas que estão na tecnologia de ponta do 5G. As 4, porque além da Huawei chinesa, tem umas outras empresas chinesas que estão investindo nisso também. E fora isso, você tem Escandinávia, Suécia e Finlândia, né? Nokia e Ericsson, para ser mais exato. E sinto muito, esses dois não têm condição de competir com a China. Em termos de desenvolvimento, a China ganha.
Mas é perfeitamente compreensível que, por exemplo, eles próprios queiram barrar a entrada do 5G chinês lá, porque eles querem desenvolver a tecnologia deles. É compreensível que alguns países ali em volta também façam essa parceria. Para o Brasil é completamente incompreensível. Só Bolsonaro, só bolsonarista mesmo, para não ser capaz de ver a absoluta burrada que é isso, até porque grande parte da tecnologia 4G já desenvolvida no Brasil é chinesa já. Se a gente for querer barrar esse 5G chinês, não é questão de não implementar mais o que vai vindo, vai ter que remodelar a coisa que a gente já tem, vai ter que desfazer uma série de coisas. E não vai dar conta, não adianta ficar esse papo aí de investimento dos Estados Unidos, a gente vai ficar defasado, aí já está, nem se é recuperável. Bolsonaro, como sempre, apostando todas as suas fichas na destruição do país. Mas assim, essa direção, só para dizer, não tem como Estados Unidos, no maior prazo, manter a competição com a China durante muito tempo. Nunca vou, é demais lembrar, nós não estamos falando de uma novidade histórica. Olha, a China está saindo do nada. Não, a China sempre foi uma superpotência mundial, sempre uma civilização de 5.000 anos que sempre teve um poder imenso, desde os tempos imemoriais. Tanto de coisa que esse pessoal já fez, que esse pessoal já desenvolveu. Na verdade, esse período aí do século XIX, que teve essa liderança ocidental, é um hiato histórico. Veja só, tem um filme, aquele filme do Peter Jackson, o Mortal Engines, que não fez muito sucesso, né, pelo menos porque o filme é cheio de problemas de concepção, ele é baseado num livro, com aquela ideia maluca de cidades sob rodas, né? Esse cara, aconteceu um colapso mundial e, entre outras coisas, por algum motivo surgiram as tractor cities, cidades em cima de grandes estruturas mecânicas motorizadas que saem andando por aí. O livro até justifica isso melhor, né? Porque diz que a superfície ficou toda instável, não dá para se montar uma estrutura fixa, então tinha que ser estruturas móveis. O filme não explica porcaria nenhuma, então fica aquele negócio completamente nonsense, não dá justificativa nenhuma de por que esse diabo da cidade tem que ser móvel. Fica claro que não tem a menor necessidade. Mas em termos de metáfora, é muito interessante. Talvez seja o filme que melhor capture a leitura geopolítica de talassocracia e telurocracia. Porque em Mortal Engines nós temos uma Londres sobre rodas, se movendo pelo país e predando pelo planeta, e predando várias outras cidades diferentes, praticando darwinismo municipal, na verdade o darwinismo nacional, né? Consumindo literalmente outros países. Uma metáfora perfeita do que a Inglaterra fez durante todo o século XIX, o maior império que já tinha surgido, o Império Britânico, invadindo o mundo inteiro. E curiosamente, neste filme, os grandes inimigos dessa Londres sobre rodas acaba sendo uma cidade que é uma evidente, uma clara alusão ao Oriente, inclusive à China, por trás de uma imensa muralha defensiva. Tem lá uma espécie de Nova China, lá, esqueci até o nome da cidade, isso não é relevante. Aí, e o que acontece? Londres vai lá invadir o diabo da cidade. Vê que a metáfora é interessantíssima. A talassocracia, lembrando que significa governo marítimo, na verdade significa um desenvolvimento civilizacional de culturas, no caso, exemplos claros como Portugal, Espanha, Holanda, França, Inglaterra, basicamente esses, que se lançaram em grandes expedições mundo afora, colonizando outros países. E até hoje, especialmente França e Inglaterra, uma vez que Holanda, Portugal e Espanha reduziram, praticamente extinguiram essa postura, mas França ainda tem um pouco e Inglaterra ainda tem muito, mas apesar disso o grande herdeiro dessa mentalidade continua sendo os Estados Unidos, que, vamos lembrar, em grande parte foi colonizado também por franceses, além de ingleses. Então nesse ponto a metáfora é bastante interessante. A tal Londres do Mortal Engines é uma alusão a essa talassocracia, essa mentalidade ocidental de sair predando, invadindo o mundo aí. Enquanto você mostra lá o pessoal mais fixo,
a mentalidade ocidental, oriental, já isolada, tentando manter um modo de vida mais gregário, mais sedentário, mais coletivista. Então, nesse sentido, é interessante essa leitura. E é a partir por aí que eu quero lançar a questão. O que acontece com a perda de hegemonia norte-americana no mundo? É difícil prever detalhes, mas veja só, do ponto de vista dos globalismos, das elites financeiras que efetivamente têm mandado, têm tocado todo esse processo. Em parte, eles podem enfraquecer a sua atividade nos Estados Unidos e voltar a fincar mais pé na própria Inglaterra, de onde eles nunca realmente saíram totalmente de fato. Podemos dizer que o globalismo, por excelência mesmo, começa na Inglaterra. Os primeiros grandes plutocratas assumem o controle, já começa na França sim, mas consolida na Inglaterra. O famoso golpe dos Rothschild, da Batalha de Waterloo, né? Eles conseguiram convencer todo mundo que, por meio de notícias falsas, de que Napoleão tinha vencido a Batalha de Waterloo. Isso fez o preço da libra esterlina despencar. Eles compraram uma grande quantidade, depois descobriram que era mentira. E aí, nessa operação, eles assumiram o controle de grande parte da economia britânica. Os Rothschild começaram aí. Depois eles migraram a maior parte das suas operações para os Estados Unidos. Mas nunca saiu de fato totalmente. Londres continua sendo uma referência mundial em termos globalistas. Mas pode ser que com essa diminuição da influência norte-americana no mundo, Londres volte a ter um peso maior nesse papel. De uma certa forma, o Brexit pode até ser um prenúncio disso. Por que deixaram o Brexit acontecer? Porque, de uma certa forma, talvez queiram preservar a Inglaterra dos efeitos piores dessa globalização direta, assim, sabe? Especialmente na União Europeia, que é muito claro que aquilo ali vai para o saco em pouco tempo. Não dá para mover o peso da liderança mundial para a Europa, para a União Europeia. Esquece isso, que ele não tem que sustentar. De certa forma, pode virar até uma espécie de Estados Unidos da Europa, né? Mas com os mesmos problemas, mesmas contradições, até piores, porque lá o processo de migração é muito pior do que acontece nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos você tem principalmente aquela invasão mexicana, aquela história do muro lá, né? Mas convenhamos, amigo, a entrada de mexicanos nos Estados Unidos não descaracteriza realmente a essência do país. Não só pelo background civilizatório um pouco mais parecido, mas até pela afinidade geográfica ali. Mas nós já notamos que essa absorção da mentalidade espanhola dos Estados Unidos não altera efetivamente a política do país. Esse processo já está acontecendo há várias décadas e não teve uma mudança significativa, a não ser cosmética. Agora, na Europa é evidente que esse processo é muito mais drástico. Trata-se de uma mudança de mentalidade de uma civilização pós-cristã para uma civilização islâmica. É uma coisa muito mais drástica. Mas talvez eles queiram circunscrever, proteger a Inglaterra desse processo. Faz um certo sentido que ela permaneça sendo um arquipélago, né? Do ponto de vista talassocrático, isso é perfeito. Mas também não significa que vai retirar a maior parte do pé dos Estados Unidos. Porque, por mais problemáticas que sejam as questões internas norte-americanas, mesmo que estoure uma guerra civil lá, uma coisa que a gente tem sempre que deixar claro: nunca um processo social, por mais devastador que seja, atinge todas as regiões de uma área grande ao mesmo tempo. Não. Mesmo que aconteça uma guerra civil brutal nos Estados Unidos, vai ter regiões que vão ficar totalmente intocadas desse processo, de forma direta. Então, as plutocracias podem continuar mantendo seus centros de reserva, ter suas habitações nessas áreas mais intocadas. Esse processo, por exemplo, não vai afetar o Canadá. Pode apostar que não. Então, assim, é mais um dos motivos pelo qual não se retira totalmente o papel dos Estados Unidos nesse processo. Agora, tende sim a ser drasticamente diminuído. E talvez a ser um pouco mais fragmentado. Até para fazer contraposição ao poderio oriental, que a tendência agora é aumentar. Mas ainda tem os postos avançados no Oriente. Em parte seria o Japão, outro arquipélago. É a tentativa de fincar o pé na Coreia do Sul. A gente poderia estar observando esse processo também. Isso já tem acontecido há algum determinado tempo. A questão toda da Península Coreana não é à toa.
A plutocracia quer marcar uma presença forte ali no Oriente, já tem uma presença razoável no Japão, mas o Japão também tem umas questões culturais meio difíceis de você entrar, mas a aliança é relativamente boa. Já a relação com a Coreia do Norte é melhor do que com o Japão. Tem menor resistência, aliás, tem resistência quase que nenhuma. O Japão ainda tem uma resistência cultural fortíssima contra a intervenção americana. Foi invadido, Estados Unidos meteu base ali, ajudou a desenvolver, mas o país ainda tem uma tradição cultural que resiste bastante a esses elementos, por mais que sofra, por mais que esteja passando até por um processo devastador. Mas a Coreia do Sul não, a Coreia do Sul é bem mais submissa, é bem mais fácil. Até pela tradição. Então, não pense que eles vão abandonar fácil essa postura de fincar pé ali na Península Coreana. É um asset importante, né, para esse processo geopolítico. É a mesma coisa com a Coreia do Norte, aquilo ali não vai melhorar, que a tensão ali não vai facilitar tão cedo. Talvez até por isso também eu acho que é difícil haver uma operação mais significativa ali. É arriscado demais, não só pelo poderio nuclear que a Coreia do Norte já desenvolveu, mas também pela questão de sempre ali. Rússia e China não vão querer saber de zorra naquele pedaço ali. Mas as tensões tendem a continuar aumentando. Os constrangimentos tendem a continuar aumentando. Enquanto provavelmente a eclosão de situações piores tenderá a ser em outras áreas. Eu acho especialmente problemático Venezuela, porque Irã ainda é um imbróglio muito grande também. Não dá para fazer um confronto direto contra o Irã, é uma coisa muito complicada. Eu não sei nem se Israel apoiaria isso pelo aumento da tensão que geraria ali naquela região, seria dramático. Mas Venezuela, para começar, o maior país latino-americano está aí, pagando boquete para os desgraçados. Pronto para obedecer. Tudo bem, tem mais 2 anos pela frente só. Talvez se reeleja, não duvido nada esse campeonato. Mas está aí, pronto para ser capaz de aceitar qualquer coisa que for imposto com relação à questão venezuelana. Já tem a Colômbia, que já faz parte da OTAN, apesar de nem estar totalmente no Atlântico, nem totalmente no Norte, né? Então a pressão ali é significativa. Então tem que ficar de olho nisso. Acho que a questão vai pegar mais na venezuelana. Não podemos esperar melhoras nesse quadro nos próximos anos. E também não dá para confiar muito que o interesse do BRICS vai fazer muita diferença aí. É meio que inviável. Por mais que a Rússia possa evitar uma guerra generalizada, ela não tem como manter por muito tempo essa resistência a série de embargos, de bloqueios, e a tendência é seguir por um processo de desestabilização interna. É muito mais fácil você fazer isso na Venezuela do que fazer no Irã, por exemplo. No Irã você não vai conseguir movimentos internos lá pró-Estados Unidos significativos. Tem alguns, mas muito tímidos, né? Na Venezuela você tem uma porrada, tem metade daquela classe política, e a totalidade daquela classe empresarial privada é pró-americana. Então você pode desestabilizar o país ainda contando ajuda com vizinhos traíras, né, que nem Colômbia e Brasil. Talvez alguns outros. Mas essa é a questão. É por esse motivo que eu preferia a vitória de Trump, porque evitaria o agravamento dessa situação, pelo menos um agravamento precipitado. Mas não tem que ser sustentável também não. Por outro lado, não deixa de ser bom ver a desgraça aí do Planalto ficar cada vez mais isolado, porque é isso que ele merece. Não vale nada essa porcaria. Tem essa satisfação de ver porcaria do bolsonarismo se ferrar e ficar totalmente isolado do mundo. Já nem estava realmente numa boa relação com os Estados Unidos. Estava numa relação de vassalagem com o Trump em si. Mas ainda tinha ali alguma relação. Agora nem isso vai ter. Por outro lado, Biden ganhando, tende a ferrar com a gente ainda mais. E não vai eliminar esse problema. Porque eu tenho certeza, se os Estados Unidos vierem com essa proposta de invasão da Venezuela, a praga do Bolsonaro vai baixar a cabeça e vai lá obedecer, vai fazer tudo igualzinho. O que tem de ruim, ele vai fazer. O que Biden poderia fazer de bom, que eu acho pouca coisa, provavelmente não vai ter penetração, não vai ter aceitação do governo, mas o que for de ruim ele aceita. Realmente uma praga do Guedes aí na questão. Mas eu não vou me alongar muito não, essas reflexões são meio livres, eu estou querendo ver o que acontece hoje. Não é impossível que o Trump ganhe. Esse país pode surpreender, que o sistema eleitoral é maluco demais para
para ser tão previsível quanto a gente gostaria. Não é que nem Brasil, que você tem uma previsão muito mais clara. Se ganhar vai dar uma confusão desgraçada, que muita gente não vai aceitar o resultado. Perdendo tempo também, muita gente também não vai aceitar o resultado. Então você pode se preparar, porque aquilo ali vai ter problemas nos próximos meses significativamente. A situação pode se agravar. Eu não creio que chegue ao ponto de gerar uma guerra civil, mas vai gerar problemas internos muito equivalentes a esses problemas que eles causam no outro mundo ali, né? Ironicamente, poderia dizer que talvez o país precisasse de uma intervenção humanitária, assim, de uma liga de países, tipo assim, Rússia, China, Coreia do Norte, Irã, Venezuela, fazer uma coalizão para ir lá fazer uma intervenção humanitária e invadir aquela merda e levar a democracia, direitos humanos e liberdade lá para a confusão que vai estar lá dentro. Eu sou Marcos Valério XR, hoje é o dia 3 de novembro de 2020. Obrigado pela atenção.